Falando em futuro, é muito importante a gente contextualizar. Eu tenho falado muito e há algum tempo já que nós vivemos o futuro. O futuro está presente para nós e basta nós observarmos um pouco e analisarmos um pouco, porque antigamente eu sempre falo que informação era algo muito vantajoso para as empresas, para as pessoas terem informações, e acesso à informação era algo muito difícil e às vezes demorado. Uma publicação científica que às vezes demorava 6 meses na década de 80 ou 90 para chegar ao Brasil, hoje se faz uma descoberta lá do outro lado, lá no Japão, por exemplo, em questão de horas já é publicado na rede social no mundo inteiro. E informação, o excesso, nós vivemos hoje um excesso de informações em todas as áreas. Eu falei esses dias numa palestra até para um médico, porque o médico hoje se depara com algumas situações, se ele não estiver muito bem preparado, o paciente ele começa a ter alguns sintomas, ele vai na internet, busca as informações, pesquisa, ele chega no médico e ele já dá todo o diagnóstico, dá até a medicação. Então, dependendo, é muito difícil hoje um profissional, porque nós temos muitos achismos. E isso é que é o problema. Muita informação, se você não parar e analisar e buscar a fonte dessa informação, ela não gera conhecimento. Ela gera, na verdade, desinformação ou, muitas das vezes, gera muitas dúvidas para as pessoas. E é comum a gente ouvir, uma pessoa falou isso, eu li isso, eu li outra informação, o que de fato eu devo fazer? É porque em qualquer segmento que você atue, na verdade, existe algumas direcionamentos. Vamos falar política comercial, política de governo, ou, por exemplo, estratégia nutricional, estratégia de manejo de animais, estratégia dentro, vamos falar, contextualizar dentro da pecuária. Vamos fazer adubação. De que jeito que é certo adubar? Depende de cada fazenda em particular, qual é o projeto de produção dele. Qual que é o planejamento dele? O que ele almeja de fato? E na pecuária, eu venho falando já há 4 meses, o grande problema da pecuária é que nós temos na mão informações e tecnologias de primeiro mundo ou tecnologias de última geração, drones, GPS, inseminação, transferência de embrião. E eu coloquei esse tema de genética justamente para que é uma coisa que a gente vem acompanhando há alguns anos, principalmente nos últimos, vou contextualizar para vocês, no Brasil nos últimos, vamos falar, 25 anos. Nos idos finais de 95, final de 90, iniciou-se o processo de cruzamentos industriais, ou seja, importações de bois europeus, Blonde d'Aquitaine da França, Cimental, várias raças europeias começaram a ser inseridas no contexto da pecuária brasileira. Raças europeias que não eram adaptadas para o clima tropical, e o que aconteceu? Começou a ter problemas. Problemas de choque quando for fazer heterozigose, problemas no parto de algumas raças como Cimental, teve problema de adaptação porque o clima, a temperatura, a alimentação não estava adequada para aquele cruzamento. Aí entrou 2001, 2002, 2003, principalmente no período de queda do mercado pecuário brasileiro, e teve um hiato, assim, um momento onde parou-se a história do cruzamento. E quando se reiniciou novamente a tecnologia, quando começou a tecnologia de inseminação artificial no Brasil, que foi em 2001, 2002, aí começou-se a iniciar um processo novamente de cruzamentos industriais através das inseminações. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, na casa de 90% das vacas são inseminadas. No Brasil, este ano 2020 para 2021, nós devemos alcançar 20% do rebanho de fêmeas sendo inseminadas. Quer dizer, nós começamos com 2% e vemos crescendo agora nos últimos 3 anos a 2 dígitos. Eu vou falar acima de 15%, 18%, 20% o número de vendas de inseminação, o número de vendas de IATF, o número de vacas protocoladas que são feitos os IATF. Quando a gente fala muito de tecnologia, de genética, o que me assusta muito é porque, assim, eu tenho andado e ando muito na região do Centro-Oeste como um todo,
e eu vou para o estado de São Paulo, eu vou para o Paraná, eu vou um pouco para o Mato Grosso, eu andei no Goiás, onde a gente anda é visível que não tem condições, eu falo assim, de pasto de qualidade. E existe um dado estatístico que já perdura por quase 20 anos. Em 2013 eu ouvi o professor Moacir Corsi da Universidade de São Paulo, da Exalc, USP São Paulo, falando que 70% das áreas do Brasil estavam degradadas ou em estado de degradação. E esse número, por incrível que pareça, ainda perdura. Uma análise feita de um estudo feito por vários professores da Embrapa, que é o estudo para 2030 da realidade da pecuária, dizem que 70% dos pecuaristas atuais não estarão mais na atividade. Ou seja, essa propriedade será vendida ou será transferida, ela será vendida ou mudada de atividade, ou para cana ou para soja, e isso vem acontecendo muito forte nos últimos 10 anos no Brasil. Áreas de topografia plana, áreas de terra melhores estão sendo todas migradas para a agricultura e ficando as áreas marginais para a pecuária. Então, quando foi feito a genética no Brasil, iniciou-se o cruzamento industrial, é assim, eu falo que a questão da pecuária no Brasil, as pessoas, todo mundo quer facilidade, todo mundo acredita às vezes em milagre, acredita em ganho fácil. E não existe ganho fácil em atividade nenhuma. E toda atividade que você vá exercer, seja um profissional liberal, seja um empresário, seja um pecuarista ou um agricultor, ele tem que começar a casa pelo alicerce, a estrutura tem que ser bem feita. Ninguém nasce grande. E esse aqui é o problema. O cara pega e ele implanta uma tecnologia de genética de última geração. Pra você ter uma ideia, hoje existe uma tecnologia que chama mapa genômico. Então, a velocidade com que foi feito o melhoramento genético no Brasil é incrível. Ou seja, o Nelore, todas as raças de todo mundo, todas as raças, houve uma aceleração de melhoramento genético nos últimos 10 anos, uma coisa assim, estrondosa. Mas só que a genética, então é assim, imagine vocês que a Ferrari está acessível a todos nós. Mas nós temos que andar na estrada de terra ou uma rodovia toda esburacada. O que vai acontecer? Não tem desempenho. Você pode ter um melhor motor, uma Ferrari de 550 cavalos, que vai de 0 a 100 em 3 segundos. Ou seja, ele pode fazer um trecho daqui de Mineiros, que é 450 km até Goiânia, ele poderia fazer em 2 horas. Ele tem que fazer em 4 horas, porque não tem estrada. Ou para ir para Poré, ou para ir para Mato Grosso, que não tem pista dupla. Então, a genética que eu vejo no Brasil é desse jeito. É uma Ferrari onde não tem a estrada para você andar. O potencial de produtividade das raças, seja elas quais forem que estão aqui estabelecidas no Brasil, ela tem um potencial limitado porque não tem qualidade de pasto, não tem manejo adequado, não tem divisão, não tem estratégia nutricional, não tem estratégia sanitária, e não tem água de qualidade. E eu sempre rebato, toda semana aí eu coloco alguma coisa sobre água, porque é raríssimo uma propriedade onde tenha um manejo adequado de qualidade de água. Quando manejo de água, o que é um manejo de água? Verificar a qualidade dos reservatórios, dos bebedouros, da vazão, da quantidade de água que o animal está bebendo. Eu não faço a quantidade de água, mas o cuidado que eu tenho é ter uma água artificial de qualidade em abundância e dividindo os pastos e colocando mais água. Ou seja, a minha qualidade de pasto não está em excelência. Então o que eu penso? Se a minha qualidade de pasto não está em excelência, meus animais têm que andar o menos possível, porque a qualidade já não é farta, então eu tenho que fazer com que o animal tenha um balanço energético positivo, ou seja, ele não pode ficar gastando energia para ir uma distância longa para ir beber água. Então você imagina um animal de cruzamento industrial, onde ele é mais suscetível, ou seja, ele sente mais o clima intempérie, ele é mais suscetível à carrapato, ele é mais suscetível à mosca, ele é mais suscetível à sensibilidade de calor e ele bebe muito mais água. Então ele deve sim pastejar muito mais, e quanto mais ele beber água, mais ele vai ter o consumo de matéria seca, ou seja, ele vai consumir muito mais alimento e muito mais conversão, muito mais ganho de peso, consequentemente muito mais lucro. Essas questões que eu falo sempre, gente, nós vivemos o futuro, a tecnologia está acessível a todos.
E quando eu falo tecnologia, as pessoas falam, não, eu tenho que investir muito dinheiro. O desembolso, gente, o desembolso, as informações estão todas aí e de nada adianta você ouvir essas informações e não utilizá-las de alguma forma como conhecimento prático na sua propriedade. E pecuária, já falei outras vezes, a pecuária é uma atividade hiper difícil. Por quê? Porque para cada propriedade existe uma história. Por questões de relevo, qualidade de solo, condição de pastagem, condição de estrutura, modelo de negócio. Ou seja, pode ser leite, pode ser recria, pode ser recria engorda, pode ser ciclo completo, pode ser comercial. Às vezes o cara ele só especula, ele compra grandes lotes, ele mantém aquele lote lá 6 meses, manda os animais e vende, ele tem um viés comercial. Então para cada propriedade existe uma particularidade. Mas as informações que ele pode melhorar sim a produtividade estão à mão de todos. Tudo que eu falo sobre melhoria, tudo que eu falo de tecnologia, dos desafios e oportunidades que existem dentro da atividade da pecuária estão acessíveis a todos, basta digitar. E tem muita gente que não faz nada, ele só sabe reclamar. E assim, eu falo que a mídia social, ou a mídia em geral, ou seja, a televisão, os canais fechados, todos eles, têm uma influência e um impacto muito forte sobre nós. Que impacto? Só notícias negativas. E isso impacta diretamente na nossa sensibilidade e nos nossos medos, vamos falar assim. Então, faz com que nós paralisemos muitas vezes uma ação de investimento ou de estruturação por medo. Medo que não sabe nem o que vai acontecer. A pandemia está aí, nós estamos convivendo com ela. Eu sou o grupo de risco, eu sou hipertenso, tomo remédio todos os dias. Eu tenho que me cuidar, mas eu não posso parar a minha vida. Viver é arriscado. Quem está na estrada, quem risco maior que quem vive todo dia na estrada como vendedor, por exemplo, que tem que viajar nessas estradas cada dia mais perigosas porque tem muito mais movimento, tem risco. Viver tem risco. É evidente que a gente não vai se aglomerar em festas aí estrondosas e abusar, mas a gente tem que continuar a vida. Busque essas informações. E aí, quando eu falo da mídia, eu vou continuar. Quando a gente fala da mídia, e o que acontece de fato? O que nós podemos fazer? Eu como empresário, o que eu posso fazer? Eu posso olhar da porta para dentro, o que eu posso melhorar? Para fora, o que é as políticas de governo, as mudanças, o dólar, a taxa Selic, isso não está na minha mão, isso eu não tenho capacidade de fazer uma mudança e nem prever. Porque todos os economistas que fizeram a previsão desse ano errou tudo. Aí toda a previsão que a gente vai fazer para 2020, a gente tem perspectivas. Então a gente tem que criar cenários diante daquilo que a gente está vivenciando, pensando no plano A, no plano B, no plano C. Mas o que de fato a gente pode mudar dentro da nossa realidade é o que eu posso mudar da porteira para dentro. E muitas das mudanças não estão relacionadas ao dinheiro, está relacionado à sua atitude. Atitude de querer fazer. E muitas das pessoas, eu vou ter que dividir meu pasto em 10. Não, se você tem um pasto de 100, se você dividir ao meio, você fez um manejo. Melhor seria 5? Claro, mas comece a fazer. Eu precisava ter um bebedouro, um em cada pasto. Coloque um no meio do pasto, pelo menos, e divida. Aumente a quantidade. Eu não posso colocar 4 bebedouros, coloque 2. É questão de planejamento. Eu ouvi uma frase do Peter Drucker, que é o pai da administração. O que é empreendedor? O brasileiro é tido como um cara empreendedor. Eu não acho que o brasileiro é empreendedor. Eu acho que o brasileiro muitas vezes é aventureiro e corajoso. Coragem é fazer algo que pode correr risco e você mesmo assim fazer. Porque empreendedor de fato é aquele que analisa todos os riscos, principalmente o financeiro. Então é assim, o pecuarista vai por onda. O boi tá caro, vou criar o boi. O bezerro tá caro, vou criar bezerro. Agora a recria tá bom, vou recria. Então ele fica mudando, não cria o foco. Por que eu vou criar, recriar, engordar? Ou por que eu vou criar? O que é importante? Quais são os meus desafios? O meu planejamento dos próximos, do ano de 2021, é uma arroba de 230. Quando eu coloquei os bois em confinamento em parceria, era 235. Minha projeção é que tivesse acima de 250, seria um negócio muito bom.
Eu poderia ter travado a 300? Poderia, deixei de ganhar. Mas a minha projeção financeira, o meu planejamento para me manter os meus investimentos nos próximos anos, que é um projeto de ampliar a produção e a produtividade da propriedade para os próximos 4 anos, investimento em divisão, investimento em água, investimento em produção de comida para os animais no período de seca, esse meu planejamento, para o ano de 2021, eu já está planejado, que a arroba esteja em 230. Ela pode estar 220, pode estar 250. A projeção que a continuar essa exportação, sim. O mercado ainda vai continuar comprador, as exportações continuarão sendo fortes, vai ajudar, porque a oferta ainda o ano que vem não será uma oferta tão grande de animais prontos, então a tendência é que se mantenha esse preço. E o boi voltar a 200? Eu tenho que parar e analisar o meu planejamento. Eu vou desacelerar, mas eu tenho que manter o direcionamento. O que pode acontecer com o preço maior ou menor é ou acelerar mais ou desacelerar. As minhas empresas estão sendo reformadas desde janeiro, desde fevereiro. Eu reformei uma, depois reformei a outra e continuei reformando agora, devagar e sempre. Mas eu fiz um planejamento. Conspirou a favor porque o agronegócio foi muito favorecido pela pandemia, pelas exportações, não é pela pandemia, mas pelas exportações principalmente. E a pandemia tem um peso que, na verdade, o governo injetou 216 bilhões de reais na economia. E o que aconteceu com isso? Faltou tudo. Então nós estamos vivendo um momento de escassez e inflação por falta de produto. Então é uma coisa que eu nunca vivenciei dentro do mercado em 25 anos. Falta tijolo, falta telha, falta cimento, falta piso, falta plástico, falta ferro, subiu absurdamente. Mas como eu tenho uma mania de dizer que eu não avanço na lua pensando que é queijo. Eu estou pensando que pode sim, uma tirada desse Corona Voucher aí com a ajuda do governo, o mercado possa entrar em recessão. Nós temos 13 milhões de desempregados. Parou de irrigar o mercado com esse dinheiro aí, o que vai acontecer? Não sei. A gente pode pensar sempre o pior? Não. A gente tem que criar estratégias e alternativas para a gente continuar crescendo como empresário, continuar crescendo como produtor. Então, a gente tem que olhar para dentro da fazenda. Quando as coisas começam a apertar, o que faz? Você começa a buscar alternativas para economizar, para melhorar a eficiência. Infelizmente, eu tô com uma frase faz dias e eu vou falar para vocês. O período de maior pujança do capitalismo foi pós-Segunda Guerra. Eu vi um vídeo esses dias e, resumindo, o vídeo fala o seguinte: tempos difíceis faz homens fortes. Homens fortes faz tempos fáceis. Tempos fáceis faz homens fracos. Isso é muito pesado. E é assim, sempre que eu digo para vocês, isso é um posicionamento e um pensamento meu, edil, particular. O Brasil jamais passou por uma dificuldade, de fato. O país que eu falo são as pessoas, os políticos, as pessoas que deveriam ser os nossos líderes, as pessoas, a elite brasileira, nunca passou por dificuldade. Nós nunca passamos por uma guerra, nós nunca passamos realmente por uma restrição, por uma fome. Por que na Ásia a comida é tão barata? Porque os países asiáticos, na colonização ou pré-Primeira Guerra ou Segunda Guerra, eles passaram muita fome. Porque todo o alimento no Japão, na Coreia, na Indonésia, todo o alimento era direcionado para quem? Para as tropas. O povo japonês na Segunda Guerra, o povo passou muita fome. Então a comida nos países, principalmente asiáticos, onde passaram muita restrição, a comida é muito barata por uma estratégia de governo, por uma questão cultural. Então, por que não acontece isso na Europa? Então, eu não sei todas as respostas, gente. Não sei, não estou aqui. Estou aqui para vocês, instigarem vocês a pensarem sempre diferente. Quando eu falo tempos difíceis, a gente tem que sair da casinha. Sair zona do conforto incomoda. Incomoda sim fazer diferente. Incomoda porque você vai fazer o diferente. Fazer o diferente, às vezes, você não tem segurança. A Stefanini tem uma empresa no Brasil que é entre as 10 maiores multinacionais. Talvez a maioria de vocês nunca tenha ouvido falar de Stefanini. É uma empresa de tecnologia de servidores bancários. E ele fala o seguinte: muitas das vezes o cavalo passa arriado na nossa porta e nós não estamos 100% preparados. Mas nós temos que subir com o risco talvez de cair. Mas nós temos que tentar, porque errar, a gente aprende é ruim, é bom errar, aprender com o erro dos outros.
Eu falo que eu errei pouco porque eu sempre observei os erros alheios para que eu não pudesse correr no mesmo risco, ou mesmo erros. Erros faz parte, mas a gente tem que administrar ou avaliar os riscos que a gente pode correr. Então, ser investidor, empreendedor, quando a gente fala em risco, eu estou falando em risco estratégico, de mudar, de fazer diferente. Não estou falando de risco de arriscar um dinheiro que você não tem. A vida da gente é feita de oportunidades. Então eu sempre falo o seguinte: se acontecer algo difícil ou algo ruim na sua vida, eu falo sempre que se fechou uma porta, Deus abre 10. Então assim, na minha vida, todas as dificuldades eu tive a capacidade, uma característica e uma virtude de ter a resiliência, a capacidade de aguentar a porrada, vamos falar assim, e voltar ao meu estado. Vou falar assim, bom, agora eu vou pensar e analisar o que eu vou fazer de diferente e melhor. A mentalidade nossa, gente, falar assim, eu posso fazer melhor. Nós temos uma mente limitante, fala crenças limitantes. A gente lê muito psicologia. As crenças limitantes são aquilo que você acha que você não pode. Muito do que a gente faz, às vezes a gente fala assim, pô, como é que eu cheguei onde eu cheguei? Eu vou fazer o gancho que eu preciso falar da genética. Eu estou falando tudo isso para vocês, para a gente parar e pensar. Por que tem tanto investimento em tecnologia, em genética? Por que o pecuarista tem horas que aceita o novo e não desapega do velho? Porque a genética, ele acha que ele vai solucionar todos os problemas dele. Ele não para analisar. Por quê? Porque a tecnologia está acessível. Então ele investe hoje num IATF, numa inseminação hoje de 55, 60 reais. Ele faz um bezerro de melhor qualidade. E ele esquece de fazer outra parte, que eu falei para você. Dar uma pista dupla, né, para sua Ferrari a andar a 200 por hora. Aí o carro fica andando a 60, 50, 40. É muito difícil. É desafiador, porque requer trabalho, porque dá trabalho, porque quanto mais tecnologia você investe, mais cuidados você tem que ter. Então eu fico olhando esses animais hoje, PO, que tem todas as raças aí, animais super precoces, fêmeas super precoces. Aí você vai na fazenda da pessoa, água suja, pasto sujo, pasto cheio de invasoras, pasto de má qualidade. Quer dizer, o cara não tem uma estratégia nutricional. Não, o gado tudo lá se debatendo com mosca, cheio de carrapato, erosão, minas assoreadas. E assim, você sabe o que é triste? A pessoa não percebe, ele não consegue identificar isso. Isso aqui é maluco. Conversei hoje por um longo período um cliente que tem 64 anos. Ele falou que ele nasceu na pecuária. Ele está mudando a cultivar, ou seja, o capim. Eu fiquei por meia hora, 40 minutos. Eu não o conheço pessoalmente, ele está num grupo lá do Mato Grosso. E eu dei todas as informações possíveis, mas percebi a fragilidade dele no que tange ao conhecimento hoje do negócio. Você sabe por quê? Porque o que ele fazia e ele viu o pai dele fazer, ele estava fazendo agora, até agora há pouco tempo. Mas por que ele está mudando agora? Ele está mudando porque o capim morreu por questões de estar muito mal manejado, o capim veio a morrer, ele não tem outra alternativa a não ser mudar a cultivar. Quer dizer, ele não jogou calcário, ele não fez curva, ele não quer jogar adubo, ele quer uma cultivar moderna que faça milagre. Esse aqui é o produtor, a maior parte quer, milagre, ele não quer investir. Fala, não, eu não posso jogar calcário, eu não posso jogar adubo. Então faça uma área menor, mas faça bem feito. Vocês imaginou fazer um pão com farinha, e precisa farinha, ovo, açúcar, coisa. Ele fala lá, você coloca só mais água, menos farinha, vai ficar duro, não vai ficar saboroso. O capim, ele vai produzir talvez 20, 30% da capacidade produtiva se ele não for bem feito. As pessoas maluco, eu fico indignado às vezes. E eu também não entro, eu não sou pai, né, do produtor, eu não tenho o direito de me intrometer e dar uma opinião se ele não me pedir e ele não me permitir. Porque tem muitos clientes que eu não tenho acesso ou eu não tenho liberdade para poder falar. E os que eu tenho muitas vezes liberdade, e assim, eu falo sempre assim, o produtor, ou seja nós como profissionais em qualquer segmento, nós arrumamos 10 desculpas para não fazer algo ou 10 desculpas para fazer algo. Falou assim, não, eu tenho que fazer por conta de... Então eu elenco lá 3 ou 4, 5, 6 motivos por que eu preciso fazer e 5 motivos para não fazer. Sempre acabo direcionando, falando da pecuária, eu acabo direcionando sempre para a água. Por que eu falo tanto de água?
Porque a água, por exemplo, um animal, um bezerro, 80%, 75% do ser vivo como nós, 70% é água. E sem água de qualidade, você pode ter um pasto excelente. Você não tem água, ou a água está muito longe de qualidade, ele vai ter um impacto no desempenho do animal. Você pode ter o melhor pasto de divisão, você não tem água, você está limitado. Água, às vezes você veja assim, a pessoa vai, investe muito em água, coloca vários bebedouros, está tudo sujo, porque ele não lava, que aí ele vai querer usar tecnologia, mas ele não faz uma vistoria, ele não olha. É uma briga constante aí, por exemplo, toda vez que eu vou à fazenda, a coisa que eu mais olho é a água. E eu brigo com o meu sócio. Por que que esse bebedouro não está lavado? Ah, eu não tenho funcionário. Então sempre tem uma limitação. Ah, porque o funcionário não está, ou porque o funcionário está fazendo outro serviço. Então tem que contratar. A coisa mais barata é cuidar da água. E nós estamos vivendo um momento de muita oportunidade. O boi nunca teve como está o preço. Todas as commodities do agronegócio nunca estiveram com o preço. Por exemplo, o pessoal hoje estava falando com um produtor de leite, por exemplo, e ele falando que alguns grupos estão reclamando do preço do milho e da soja. Nunca teve o preço do leite 2,50. O que importa é a última linha, a linha final do resultado, do lucro líquido. O bezerro está R$ 2.500, R$ 2.600. O pessoal fala, pô, Edmar, vai pagar 10 arroba no boi. Você não vive só de troca. E isso é a realidade que nós temos que aprender a viver dentro da atividade. Por que que a pecuária era tão boa e hoje está tão difícil e a lucratividade caiu na média de década de 80, de 500 para a média de R$80 por hectare cada propriedade? Sabem por quê? Porque até a década de 90 você tinha um desastre. Imagina a década de 80, um produtor ou um criador ou um invernista que a gente fala que é o do boi, ele vendia um boi gordo e comprava 5 bezerros. Então ele vendia lá 18 arroba e comprava 25 arrobas. Se ele pesasse todos os bezerros, ele tinha 25 arrobas. É impossível você quebrar, só se fazer muita besteira, correto? Então onde você vende 10, onde você vende 18 e compra 25, como é que você vai perder dinheiro? Muito difícil. Aí a partir de 90 começou a criar-se os ágeis em cima do valor. Tem ágio hoje de 41%. Você imagina pagar numa arroba de um bezerro R$380 a arroba. Como é que você vai diluir esse valor num prazo de 1 ano e meio? Tem que ter muita tecnologia, tem que ter muita eficiência, tem que ter muita competência. E competência, gente, é para poucos. Habilidade e competência tem que ter muito suor, é muita dedicação. E eu me questiono todos os dias qual pecuária que eu quero para o meu futuro. E se eu vou ter capacidade realmente. E eu ponho à prova meu sócio e questiono ele todo dia. Ou nós implementamos tecnologia ou fazemos uma pecuária de integração, ou seja, de produzir alimento para os animais dentro da propriedade, ou estaremos fora junto com mais 70% que vai ser até o 2030. Então é muito desafiador neste momento, sim, mas de grande oportunidade. Então quando eu falo que o bezerro da 2.500 é a realidade, se você paga 10 arroba no boi, no bezerro que pesa 7, ou seja, você tem 35, 40% de ágio em cima. Aí, se a arroba vier 230. Então, hoje, para quem não está na atividade, eu não indico para ninguém, quem não esteja na atividade, para que ele entre agora neste momento. Porque há algumas incertezas, alguma insegurança. Para quem está na atividade, ele tem que se manter e tomar alguns cuidados. Então, mas só que assim, a compra ou a reposição é um dos custos dentro da atividade. Ou seja, se você vende um boi hoje de 20 arrobas, você tem 5 mil. Se eu compro um bezerro 2.500, sobra 2.500. Há 1 ano e meio atrás, você vendia um boi de 20 arrobas, fazia R$ 2.900, pagava R$ 1.400 num bezerro, sobrava R$ 1.500. Hoje, então, 1 ano e meio depois, sobra R$1.000 a mais para reposição, ou seja, para os seus custos. A mão de obra, por exemplo, 1 ano e meio para cá, ela não subiu. Ela não teve esse aumento como teve na arroba. O sal mineral subiu. O óleo diesel não subiu na mesma proporção. Quer dizer, o milho subiu muito, a soja subiu muito. Quer dizer, a nutrição é parte do custo da propriedade. Agora, nesse exato momento, se os custos da nutrição estiverem alta, aonde você tem que investir melhor? No pasto. Nem que você for diminuir a lotação para você diminuir os riscos, ou seja, você gasta menos com nutrição e ganha mais eficiência no pastejo, que é o custo mais barato, você engordar um boi nas águas, no período da água. Então, na ladeira baixa, ou seja, você está
solta a banguela no carro e ele vai sozinho, ou seja, o boi ele vai engordar. Se você fizer um manejo adequado, o boi vai engordar muito com um custo muito barato. Agora, se você não fizer a lição de casa e se preparar no período das águas, vai acontecer como esse ano. Uma seca extremamente prolongada, onde teve muitas fazendas aqui no nosso sudoeste, muitas propriedades perderam os animais. Sabe por que ele perdeu o animal? Ele culpou quem? A seca. Culpado é a seca? Não. Culpado é a estratégia. Sabe por quê? Porque ele não investiu em água. Como assim não investiu em água? Porque a água da maior parte, os 70% das propriedades, é água natural, é na represa, é nas APPs. Aí os animais vão, porque aí começa a secar, ele cava o pasto, os animais começam a entrar para o brejo, cada vez mais para dentro do brejo. Aí ele não cerca a APP, o animal atola, ele já está fragilizado, fraco, magro, ele não consegue se recuperar. O animal se deitar dentro de um brejo, ele vem a óbito mesmo. Você pode dar soro, vamos falar de 100, 2, 3 lá que vai sobreviver. O restante vem a óbito mesmo. Ela está muito fraca, ela não consegue se recuperar. Então, o erro é da seca? Não, o erro é da estratégia, o erro é do planejamento, o erro é do produtor. Então, se o produtor não se antenar que ele tem que investir em água no período da seca, principalmente esse ano, deu 43 graus durante o período de mês de outubro inteiro. Setembro e outubro foi 43 graus. Um boi, uma vaca aí de 400 quilos, ela chega a beber 60 quilos, 60 litros de água por dia. Mas ela bebeu 60 litros? Claro que ela não bebeu. Ela não conseguiu beber isso, é porque a água está lá longe no pasto, os pastos já estavam tudo deteriorados, aí ela vai emagrecendo. Aí é onde você vê esses animais com as costelas aparentes, ela foi perdendo gordura e foi emagrecendo. Essa é a realidade da nossa pecuária nos últimos 40 anos. E isso é triste, porque aí nós falamos em genética. Aí você fala em bezerra que pode ser inseminado com 10 meses, você pode falar em boi que mata com 20 meses, em confinamento com 20 arrobas. Mas isso é realidade? Não, isso é exceção. Deveria ser uma realidade para 70%, mas 70%, infelizmente, eles estão fazendo, vamos falar assim, esforços tremendos para se manter na atividade. E o que é triste, na verdade, é assim, é culpa tudo, assim, é muito fácil culpar, né? A gente tem que entender os fatos. É que a atividade nos últimos, que eu falei, desde 90, nos últimos 30 anos, o produtor não parou para analisar que ele estava tendo uma atividade que ela é muito menos lucrativa. Então ele sempre ficava pensando, eu conseguia trocar 3 bezerros, aí ele passou a trocar 2,5, 2,2, 2, 1,8, um boi para 1,8, e ele não parou para analisar o que eu tenho que fazer para me melhorar a eficiência. Ele continuou produzindo as mesmas 3, 4, 5 arrobas por hectare ano. Aí entrou um período da estabilidade econômica, onde realmente houve um ganho. Por exemplo, houve um aumento considerável no custo da mão de obra, houve um aumento considerável no custo da infraestrutura, que é a tecnologia. Trator é muito mais caro hoje, proporcionalmente, que era 30 anos atrás, entendeu? Então forrageira é um negócio. Então todos os equipamentos agrícolas de forma geral, mesmo com essa roupa, eles são equipamentos muito mais caros do que era 30 anos atrás, proporcionalmente. Só que ele não fez o dever de casa há 30 anos, então houve um sucateamento, e é muito difícil o cara pegar uma casa que ele deixou destruir. Imagina uma casa que ela está tudo caindo, tá vazando água no telhado, o piso está tudo quebrado, as paredes estão todas estragadas, está cheio de infiltrações. Como é que ele vai reestruturar essa casa do dia para a noite? Entendeu? É muito difícil, é muito caro, é complicadíssimo a situação. Então assim, eu vejo com muita, apesar do preço da arroba, apesar de toda essa condição hoje que nós vivemos, eu falei, tem que aproveitar o produtor que está endividado, porque com poucos bois hoje, ou poucas vacas, ele consegue fazer um capital. E se ele tem uma sobra, ele tem que estruturar, porque a pecuária é ciclo. Ela vai ter um momento que ela vai se estabilizar, os custos, e vai continuar tendo a mesma margem que teve. Evidente que com o faturamento dobro é muito melhor, porque se você sobra 3, 4% de 100, é muito melhor do que sobrar de 40, 50. É isso que vai acontecer, vai continuar sobrando. Quem vai ganhar mais? Quem for mais eficiente. Então, quando eu falei e falo e repito sobre água, porque ela faz uma diferença no ganho somente
o investimento em divisão e água. É o básico, gente, para você melhorar a eficiência. Genética é importante? Você está falando que é contra? Não, não sou contra a genética. Só vamos aproveitar a genética que já está pronta e que todo ano melhora, vamos aproveitar ela e catapultar essa genética. Vamos pegar essa Ferrari agora e fazer com que nós tenhamos uma estrada, ou seja, tenhamos uma condição para que ela desempenhe todo o potencial. Então, entendeu? Então, nós temos que aproveitar toda essa oportunidade, toda essa informação, gente. Utilize essa informação para trazer para dentro da sua propriedade técnicas, mudanças que possam de fato fazer a mudança da realidade dentro da sua propriedade. Conversem. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todas as informações, mas se você não tiver a capacidade de se relacionar, é humanamente impossível você fazer algo sozinho. Você precisa de informações que venham até você. Você só recebe essa informação se você compartilha algo de bom com alguém. Então, se você leva informação a alguém, você compartilha e dá o seu tempo, que o tempo hoje é vida, você vai receber algo em troca. Então, a inteligência relacional está no teu funcionário, de ouvir um funcionário, de ouvir o peão na lida. Quem entende da lida, ou seja, um animal, o peão que está lá todo dia, o vaqueiro, não é um peão, é um colaborador seu, é o cara que te traz, é que cuida do seu patrimônio. Uma vaca hoje é R$4.000, se o cara tem 1.000, ele tem 4 milhões de patrimônio. Aí ele paga R$2.000, ele quer exigir do cara ainda. O cara começa às 6 horas da manhã, fica até 6 da tarde e ele exige que o cara seja e quem tenha todo o conhecimento. Quer ter lucro. Para você ter lucro, você tem que investir. E o retorno está no investimento que? Em treinamento, em valorização, em ser justo com ele. Imaginar que tem uma casa, eu estou reformando, já fiz 2 casas novas. A casa do gerente tem ar-condicionado. Tem que colocar ar-condicionado para todos. Você acha porque eu acho que é bonito, coisa? Não, eu tenho que dar o conforto que eu tenho para mim. Porque assim a vida. Eu levei uma internet roteada para todas as casas, sem custo. Porque todos os filhos agora estão estudando, tem que ter internet. Hoje, qualquer produtor hoje que tem fazenda aí, a primeira coisa que um funcionário novo pergunta é: você tem internet lá na fazenda? Por quê? Ele quer qualidade para o filho, porque o mundo é outro. E se a gente não atentar para esses detalhes, a gente não vai ter. A pessoa reclama todo dia: eu não tenho mão de obra. Você não tem mão de obra porque você não tem condições para levar uma mão de obra dentro da tua propriedade. O mundo é outro, a realidade é outra. É por isso que eu vou falar uma coisa para vocês. Vou falar bem baixinho aqui, ó, para vocês. Quem estiver na pecuária e for eficiente, corre baixíssimo risco de ficar pobre. Diferente da agricultura que eu já falei para vocês. Sabe o que acontece com a agricultura? Esse ano deu veranico. Teve várias propriedades que tiveram que replantar. E teve algumas propriedades que já estão com risco gigante, porque ele não vai ter. O replantio sempre dá um custo de em torno de 20 sacos por hectare. Ele perde 10 sacos, ou seja, custa 10 sacos o replantio, e a produção com certeza será 10 sacos a menos do que a capacidade produtiva. Quem for eficiente, quem está estruturado, legal, mas é para poucos, porque o risco é alto também. O investimento é outra realidade. Uma colhedeira hoje custa R$2 milhões, um trator bom custa 400, uma plantadeira custa 400. Um cara hoje para plantar 1.000 hectares ele gasta 4, 5 milhões em ferro velho. O que é ferro velho? Uma colhedeira, daqui 4, 5 anos, o que vale uma colhedeira de 2 milhões? Vale 400, 500 mil reais. Perdeu R$1,5 milhão. Como é que ele dilui isso em 5, 6 safras? Tem que ser muito eficiente. Então, a realidade da pecuária é o que eu falo. Por que às vezes o cara é conservador, está na pecuária e aí que está? Ele vai entrar na zona de conforto por quê? Porque o empobrecimento dele é lento e gradual. Ele tem 1.000 cabeças, depois ele tem 900, depois ele tem 850, depois ele tem 830. Então demora 30 anos, mas a hora que ele acorda, ele não tem mais como se manter na atividade. Ou ele arrenda a propriedade, ou ele vende a propriedade. Porque o grande mal, além de ele não conseguir fazer a melhoria, ele não faz o sucessor também. Porque o filho está na outra atividade, ele transfere para o filho toda aquela frustração de dificuldade. Aí ele não tem quem o ajude, quem compartilhe informações para que ele possa realmente mudar a realidade. Muito obrigado, forte abraço a todos vocês.